O direito do trabalho deveria, em tese, caminhar com o direito previdenciário. Assim, mas a gente está no Brasil, eu fico aqui tentando teorizar, mas ao mesmo tempo eu fico me negando. Seria o seguinte, é o direito do trabalho e o direito previdenciário juntinhos. Não, aqui era Brasil, né? Mas não é isso que acontece no nosso país. Lamentavelmente, pelo contrário. Vamos entender exatamente o que acontece. São 7 horas e 53 minutos. Com essas diferenças, o que acontece? Quais os prejuízos que nós, trabalhadores, temos? Exatamente o que acontece, afinal, com essa situação. Como esse assunto rola. Vamos conversar agora com o procurador do Ministério do Trabalho, o doutor Ricardo Carneiro, e saber com ele exatamente, é o que eu te falo. Eu tenho uma disposição ótima com relação ao meu país, mas ao mesmo tempo, por que que isso acontece? Né? É uma suposição, é uma tese, deveriam caminhar juntos. Doutor, seja muito bem-vindo, como vai você? Vou muito bem. O que acontece no nosso país, afinal? Porque, aliás, deixa eu te fazer uma proposta. Define primeiro o direito do trabalho e depois o direito previdenciário, para a gente entender qual a função de cada um, doutor. Bom, na verdade, o direito do trabalho, ele tem por finalidade regular as relações de trabalho. E parte de uma premissa de que, na relação de trabalho, existe uma parte mais forte, uma parte mais fraca, uma que fornece, digamos assim, explora a atividade econômica e outra que é responsável por esse ganho de capital que aquele explorador vai obter. Por conta disso, como um explorador e o outro trabalha para o explorador, existe uma proteção do trabalhador em relação ao empregador. Já o direito previdenciário, ele se ampara, na verdade, a Seguridade Social se ampara em um tripé: assistência, previdência e com um viés muito forte de solidariedade. Então, quando nós recolhemos, por exemplo, a nossa parcela previdenciária, nós recolhemos, primeiro, para sustentar a nossa futura aposentadoria, mas também para assistir a população que não tem. Porque existe dentro da Seguridade Social um viés de assistência. Por exemplo, boa parte dos benefícios, como o benefício de prestação continuada, que algumas pessoas com deficiência que não têm empregabilidade, ou as pessoas idosas que não contribuíram para a Previdência, vão receber para sobreviver, e é muito justo que isso aconteça, é sustentada pela Previdência que nós recolhemos. Por isso é que se diz que o direito do trabalho precisa caminhar lado a lado com o direito previdenciário, porque quanto mais trabalho formal se tem, automaticamente mais recolhimento previdenciário vai ter. Você diria, doutor Ricardo, que então um complementa o outro, um direito complementa o outro. E assim, as figuras seriam basicamente as seguintes: o direito do trabalho seria a justiça e o direito da previdência seria a minha segurança. A minha justiça e a minha segurança caminhando juntos em meu benefício, meu trabalhador, mas também do empregador, afinal. Sem dúvida. O direito do trabalho ele é, antes de tudo, uma fonte de custeio do direito previdenciário. Então, o direito previdenciário fundamentalmente sobrevive daquilo que o trabalho gera, tanto por parte do trabalhador quanto por parte do empregador. E é por isso que, por exemplo, quando falamos em reformas, as reformas trabalhista e previdenciária, infelizmente, não caminharam de mãos dadas. E ao não caminharem de mãos dadas, o que a gente vai ter futuramente, eu não tenho a menor dúvida, é daqui a 5, 6, 7 anos, uma nova reforma da Previdência, porque a conta vai voltar a não fechar. Eu ia te perguntar, mas por que há essa ruptura, essa desassociação entre o direito previdenciário e o direito do trabalho em nosso país? Tem alguma justificativa plausível para isso? Eu diria que a principal justificativa é que os projetos de lei no Brasil, eu nem me refiro às leis, não são debatidos com a sociedade, pelo menos da forma como deveria ser. A reforma trabalhista de 2017, eu falo principalmente da Lei 13.467, que foi a principal reforma trabalhista do final do governo Michel Temer para cá, ela deveria ter sido estudada e trabalhada em compasso com a reforma previdenciária que estava por vir. Só que enquanto a reforma trabalhista abriu espaço para uma maior informalidade e a gente pode olhar, pesquisar na internet, é notícia em todos os sítios da internet. Sim. Que o informalismo do Brasil nunca atingiu os índices que possui hoje em dia. E trabalhador informal não recolhe para a Previdência. O subemprego também cresceu assustadoramente. E quem é subempregado automaticamente também não vai recolher. Então, sem recolher para a Previdência, a gente tem um custeio reduzido e os benefícios serão no futuro ainda mais reduzidos. Então, o incentivo que a reforma trabalhista trouxe para a informalidade, para, por exemplo, figuras como autônomo exclusivo, como é que você pode ser trabalhador autônomo? A liberdade está inerente ao próprio signo da ideia de trabalho autônomo e você ser exclusivo de alguém. É forma de maquiar a relação de emprego, é forma de não recolher parcela previdenciária, nem o empregador, nem o empregado,
e o sistema quebra. Seria uma abordagem até pouco inteligente de tratar dos dois temas, né? Então, deveria haver essa conexão entre um direito e outro. Para fechar, doutor, a solução, digamos assim, é o que nós estamos fazendo aqui. A gente faz isso aqui sistematicamente no Balanço Geral amanhã. Informação, você saber, isso é bom para o empregador saber dos seus direitos, também dos seus deveres, nós, empregados também, que nós saibamos dos nossos direitos, dos nossos deveres. Esta informação pode ajudar a solucionar essa questão muito séria, porque isso vai repercutir no futuro, para todos nós trabalhadores. Isso é muito sério. Para fechar, qual seria a solução, doutor Ricardo? Olha, uma das principais soluções que poderiam desembocar, digamos assim, nessa questão é justamente... Vai depender um pouco de como o Poder Judiciário vai interpretar essas relações de trabalho, que são muitas vezes relações de emprego maquiadas de trabalho informal. Então, na medida em que o Poder Judiciário reconheça esses vínculos de emprego, os próprios trabalhadores comecem a perceber, porque até como autônomo ele é segurado facultativo, ele pode recolher perante a Previdência Social. Quando ele reconhecer a importância desse recolhimento, ele vai ver que o futuro dele pode estar garantido. E só para concluir, realmente, eu gosto muito de falar sobre isso, mas vamos reconhecer também, houve um avanço. Nós estamos discutindo temas aqui que nós não discutíamos há 5, 10, não vou nem dizer 20, 30 anos. Quando era jovem não se discutia isso. Então houve realmente avanço e que a gente possa avançar mais, doutor Ricardo. Não, sem sombra de dúvida. Não dá para pautar, não dá para estabelecer e colocar uma pecha, seja na reforma trabalhista, seja na reforma previdenciária, de ruim. Não existe. Pelo menos aspectos discutimos. Positivos, e aqui o que a gente está pontuando é que dentre os muitos aspectos positivos, esse é um aspecto que destoou. Esse descompasso entre direito do trabalho e direito previdenciário, infelizmente vai levar, ou no futuro, a uma nova reforma trabalhista ou uma nova reforma previdenciária. E vamos discutir sempre o que é mais importante. Doutor Ricardo, alegria, prazer revê-lo. Obrigado sempre pela contribuição. Eu que agradeço. Sempre bom a gente conversar, a gente discutir, esclarecer, e eu falo sempre sobre o poder da informação. Quanto é importante você saber. Saber é tudo. Obrigado, doutor Ricardo. Eu que agradeço. Muito obrigado.